Alô, olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Fazendo o setup para poder tudo funcionar perfeitamente. Estamos aqui começando mais um bate-papo. Vamos lá. Só um instantinho, por favor. Vamos silenciar aqui o telefone. Todo mundo junto aqui. Que legal. Vamos lá, a Alessandra foi a primeira aqui a entrar para bater papo com a gente, a Camila também. A gente vai esperar também o João entrar para conversar. Todo mundo aqui estão começando a escutar também, né? Deixa eu fixar aqui o comentário. A gente vai bater papo com o João Borges, ele é o CEO da Dream Shaper e ele mora em Portugal, ele é também é pai de aluno, tem algumas outras ações legais para ele conversar com a gente e vamos tentar entender aqui como é que a gente vai começar a funcionar, né? Deixa eu chamar ele aqui para conversa com a gente. Vamos lá. Ele está chegando aqui ainda, tá? Ele acabou de me avisar aqui que ele está chegando para poder bater papo com a gente. E eu queria também contar para vocês aqui, o pessoal que está começando a entrar, que as conversas da gente estão começando a acontecer. A gente está começando a ter uma ideia bem legal do que está funcionando e a gente começou a disponibilizar os vídeos anteriores dentro de um canal no YouTube. Vocês em breve vão saber também, a gente vai publicar aqui dentro, tá bom? Vou chamar o João aqui. Ah, ele entrar aqui. Olá, João, tudo bem? Opa, tudo bem? Como é que estão Tudo, as coisas por aí, João? tudo ótimo. Tudo Tudo caminhando ótimo? na medida Tudo do caminhando? possível. Legal. Eu estava conversando aqui, eu comecei aqui a conversa falando sobre algumas questões aqui relacionadas à gestão daqui e fazendo aqui também setup, etc. Uhum, A gente abriu um canal no YouTube para poder postar as ações. O IGTV ele deu uma bloqueada nas ações que tem um pouco mais de tempo. Eles não estão permitindo bate-papo com mais de 15 minutos no IGTV, então a gente abriu um canal no YouTube e a gente começa a postar agora os vídeos dentro do canal da gente do YouTube. E aí, a partir de amanhã, o vídeo da gente também vai estar lá para o pessoal poder acessar. legal. Eu estou tendo uma resposta, João, muito interessante das escolas de fora sobre as ações, sabe? O pessoal está gostando muito de entender realidades de outros lugares. E a gente Uhum, bateu tanto papo, né, João, nesses últimos dias sobre o que sim. acontece por aí, sobre o que acontece por aqui. E eu queria que você se apresentasse para todo mundo, cara. Vamos lá. Você que é um luso brasileiro, conhece o Brasil mais do que muita gente. Não, na verdade sou, o meu pai é brasileiro, minha mãe é portuguesa, eu fui criada em Portugal, mas morei 10 anos no Brasil. Sou formado em educação, como você sabe, trabalho numa empresa de tecnologia de educação, uma plataforma online de aprendizagem baseada em projetos, metodologia ativa de ensino. E, e é isso. E moro entre Portugal e Brasil. Nesse momento deveria estar no Brasil, mas infelizmente a pandemia chegou antes da minha viagem. E então estou em Portugal nesse momento. E é isso. É Mas isso. os seus filhos estudam em Portugal. Sim, sim. Tenho duas filhas que estão na escola em Portugal. As suas filhas, você tinha contado para mim, mas vamos compartilhar. Elas têm quantos anos? Uma tem 3 e meio, 4, vai fazer 4, e a outra tem, vai fazer 2. São muito Olha que pequenininhas. barato, cara. Sim, Duas filhas pequenininhas. é uma realidade. Mas tenho 8 sobrinhos, todos até aos 16 anos, e estou acompanhando de perto realidades dos meninos um pouco mais velhos e das escolas dos meninos mais velhos. Olha, por coincidência, hoje teve a primeira sessão síncrona entre as duas educadoras da sala da minha filha mais velha e os meninos. E foi Que uma puta legal. confusão. Mas foi legal. Foi legal porque os meninos se viram uns aos outros e tal, mas enfim, foi muito confuso. A plataforma também não era a melhor, enfim. Mas, Enfim, né? mas eles têm mandado Mas muitas atividades por e-mail e hoje quiseram fazer um.
na videoconferência. Pois é. Eu acho que era isso que eu queria começar para poder entender, sabe? Eu estou batendo papo com as pessoas e está sendo muito interessante esse ciclo de conversa, conversar com pessoas aqui do Brasil, cidades grandes, cidades menores, começando a conversar com pessoas de fora. E o bate-papo sempre começa perguntando como começou a confusão, né? Esse novo, não posso falar que é a confusão, mas esse novo tempo, como começou aí? Você estava aí quando as escolas pararam, João? Cara, estava aqui, sim. Começou mais ou menos como aí, meio que de um dia para o outro. Mas aqui coincidiu com, ou seja, o fecho das escolas, ou a decisão do fecho das escolas, coincidiu com faltar uma semana e meia, mais ou menos, para as férias da Páscoa. Então, meio que isso facilitou um pouquinho a vida do governo e das escolas. Olha, é uma atitude prudente, as férias estão chegando e a gente vai só para já queimar essas 2 semanas. E Uhum. então, pronto, as escolas fecharam aí. Aí o pessoal entrou todo naquele período de adaptação, tentativa de adaptação rápida. Os meninos mantiveram atividades e tal, mas tudo atividade assíncrona. Muitas escolas não tinham plataforma, a maior parte das escolas não tinham um Google Classroom ou um Teams ou uma outra plataforma do tipo, pelo menos robusta o suficiente ou trabalhada o suficiente para poder interagir de facto diariamente com os meninos. Então acho que aproveitaram muito aquelas 2 semanas e as 2 semanas da Páscoa para correr atrás do prejuízo e se preparar para o arranque do terceiro período, que aqui é o último bloco de é como se fosse o terceiro trimestre, embora seja um pouco mais curto de um trimestre. Um, Pronto, e onde todo mundo rapidamente, logo desde o início, todo mundo percebeu que o terceiro trimestre ia começar online, então toda a galera esteve se preparando nesse sentido. Pronto, e lógico, há diferentes. Eu tenho, aqui na casa onde eu estou, estão vários sobrinhos meus, uns de escola pública, outros de escola privada, e é legal que você vê o que está acontecendo nos lugares e noutros. Pronto, mas foi assim que aconteceu, meio que de um dia É, para o outro, e antes, e foi todo antes mundo das assim, né? férias. O, Sim. o bate-papo que a gente teve ontem foi com a Elis. Ela é uma mãe de duas filhas. Ela tem duas filhas, uma de 11 e uma de 3 anos. Ela mora aos arredores de Londres. E ela Uhum, estava conversando exatamente isso com a gente. Ela conversou sobre essa questão da divisão da educação nos 3 terços, digamos assim, apesar de não serem absolutamente iguais, e que lá também na Inglaterra pegou no período dessa parada. E aí uhum, as escolas tiveram um tempo para poder se organizar. Um pouco diferente do que aconteceu aqui no Brasil, você também conhece bastante a realidade da educação no Brasil. sim. Muitas cidades aqui foram pegas de um dia para o outro, literalmente, né? Uhum. E aí as escolas fecharam e aí ninguém sabia o que ia fazer. Vocês tiveram essa vantagem de ter parado no meio, né, muito próximos ou dentro desse período de estacionamento das Sim, aulas. sim, acho que E aí sim. você está conversando sobre o início do trabalho. As aulas não, as atividades online, não sei se podem ser chamadas Uhum, de aula, né? Mas as sim. atividades online, elas começaram com como que elas começaram não só para as suas filhas, mas para os seus sobrinhos? Com a entrega de Sim. atividades para casa, foi isso? Depende de escola para escola. Para algumas escolas voltaram às aulas, para outras escolas voltaram um formato de atividades e mais assíncrono, digamos. Honestamente, uh, não tenho certeza de qual a minha opinião, de qual o melhor formato. E também não tenho certeza do que observei, de qual o formato que está tendo mais impacto, um impacto mais positivo ou mais negativo nos meninos. Mas acho que os dois formatos que estão acontecendo é aula síncrona via Zoom e o moleque tem o horário de aulas de sempre, só que está sentado numa cadeira em frente ao computador, tomando nota. E a outra realidade é atividades mais assíncronas, um pouquinho mais assentes na autonomia do aluno, mais com vídeo pré. O professor manda exercício, depois manda vídeo, os alunos gravam coisa, mandam de volta. Pronto, então acho que tem um pessoal que está claramente querendo replicar o formato de ensino tradicional, mas via plataforma digital, e tem um pessoal que, ou por não conseguir, não ter infraestrutura, ou por, espero eu, em alguns casos, entender que replicar o formato tradicional no digital talvez não seja a melhor ideia, estão fazendo de um jeito diferente.
Na Pois verdade, é, eu eu vejo queria. aqui, dentro da realidade assíncrona, tenho aqui em casa duas realidades diferentes. Uma escola que quer fazer síncrono, Uhum. mas é pública e ainda não conseguiu porque o governo ainda não disponibilizou a plataforma tal e era para ser na próxima semana e já avisaram essa semana que vai ser só na outra, afinal. E a outra que não, que é por opção, que não está fazendo aula síncrona porque acho, enfim, acho que concordo que é um desgaste brutal nos meninos estarem ali o dia inteiro em frente a uma câmara sem interação Então, física, eu acho que digamos. esse é um ponto legal para a gente poder explorar aqui, que a gente não explorou ainda, né? Que é meio que casar a sua visão de pai e de tio, olhando seus sobrinhos e suas Uhum, filhas nessa ação, com a sua visão também de educador e que entende bastante sobre esse processo de educação à distância, uhum, por conta do seu trabalho também sim, dentro da sua empresa, né? sim. Quando a gente casa essas duas visões, a gente começa a perceber mais ou menos isso. Tem mais ou menos uns 2 ou 3 dias eu esbarrei para uma publicação. Eu falo até de quem é claro, né? Eu sigo um empreendedor aqui no Brasil chamado Murilo Gun, uma porção de gente deve seguir ele no Instagram e algumas ações e cursos online dele. Ele fez uma observação que eu achei muito inteligente, sabe, João? E diz o seguinte: olha, quando a internet começou, a forma da propaganda era colocar um banner no site. O Uhum, banner no site era o outdoor da rua que você trouxe para a internet. Até que um dia alguém falou assim: peraí, mas essa propaganda não pode sair do físico para o digital igual. Aí criou o AdWords, que você passou a patrocinar palavras, termos e buscas e assim vai, né? Por uhum, uma questão de associação. Então, o questionamento dele é o seguinte: muita gente está migrando o presencial e está fazendo a distância igual ao presencial. uhum. Será que esse é o mesmo caminho a ser feito? Essa foi a sua pergunta que ele deixou. E É, essa é a assim, pergunta que eu deixo. E aí, na sua experiência, o que você acha disso? cara, a minha experiência, sendo muito objetivo, não é o caminho certo, mas também não digo isso com nenhuma presunção, nem com nenhum sentido de crítica, porque de facto acho que temos um duplo desafio em cima das escolas e dos professores nesse momento. É o desafio de migrar o formato, ou seja, de migrar o formato de um formato físico tradicional, que sempre foi do mesmo jeito, para um formato digital, utilizando um conjunto de ferramentas novas e etc., por mais intuitivas que sejam, são novas e trazem com elas dificuldade. Mas também há claramente uma necessidade de mudar o método. Portanto, assim, embora eu tenha uma opinião clara de que acho que o método não deve ser o mesmo, não é de uma forma crítica ou presunçosa que digo isso. Eu sei que é difícil, eu sei que a maior parte dos professores ainda não estava utilizando metodologia ativa de ensino, ainda não estava invertendo a sua aula, etc. No dia dentro da zona de conforto, quanto mais fazê-lo fora da zona de conforto. Então se entende que seja difícil migrar de um momento para o outro, mas claramente a minha opinião é que sendo o formato diferente, claramente o modelo de ensino tem que ser diferente também. Sendo o meio diferente, o processo tem que ser diferente também. Pronto, e vejo uma oportunidade grande no Brasil, porque sabe, ao contrário do Brasil, Portugal é um país muito pequeno e não tem uma cultura de EAD, ou seja, não tem, sabe, não, o EAD é super desenvolvido no Brasil comparativamente com Portugal e muitos outros países É da Europa. mesmo? É super, aqui não tem cultura de EAD, não se ouve falar praticamente, porque o país é pequeno, sabe, eu acho que o EAD surgiu para suprir digamos que para ajudar a tecnologia, usar a tecnologia para ajudar a suprir uma questão de distância a polos, distância a centros urbanos e etc., democratizar a educação, apesar da distância, digamos, e nos países menores não tem, acredito eu, que não tem tanto essa, essa necessidade, então não há tanto essa solução. Então eu acho que no Brasil há enormes fontes de boas práticas em EAD. E eu Certo. acho que essas enormes fontes deveriam ser bem aproveitadas, porque ninguém vai transformar de um dia para o outro o professor do ensino regular em um professor de EAD, nem o aluno do ensino regular em um aluno EAD, o perfil é diferente. Não é isso que é possível fazer. Mas acho que é possível beber boas práticas que estão próximas e falar com especialistas que estão próximos, porque o Brasil tem muita gente especializada nisso. E claramente o EAD, que é um modelo de ensino que pressupõe
menos mão dada do professor ao aluno, pressupõe um aluno mais autónomo, mais Uhum. automotivado, mais responsabilizado. É um modelo de onde se pode aproveitar muita boa prática, digamos, para ajudar a superar essa fase. Certo. Então, Mas você percebe que esse tipo de trabalho à distância, e aí pegando a sua experiência que você está percebendo aí dentro da uhum. sua casa, né? E misturando com a sua observação no Brasil, você percebe que esse processo de educação à distância pode funcionar para alunos mais novos e para alunos mais velhos? Denis, eu não Difícil creio, agora, hein? Te não, coloquei numa sinuca, né? sim, não, eu acho que pode funcionar, mas eu não acredito que o modelo da educação básica deva ser um modelo EAD. Eu acho que realmente Certo. o EAD já se provou como eficiente no ensino superior e eu não sou, eu tenho dúvidas, também tenho dúvidas se seria possível se confirmar também como um modelo de ensino válido no ensino básico, porque acho que realmente é mais fácil responsabilizar e etc. E tudo aquilo que eu falei há pouco, um aluno mais velho do que um aluno mais novo. E acho que há uma Sim. série de troca de experiências e de necessidades de desenvolvimento de competências e etc. no ensino básico que talvez não sejam coadunantes com o ensino à distância. Não digo que sim, nem digo que não. Portanto, eu não entraria por aí. Agora, sendo nesse momento uma necessidade, ou seja, sendo nesse Sim. momento a única opção, acho que sim, acho que é possível fazer e acho que é possível beber das boas práticas de quem já faz, embora com outro perfil de alunos, não é fazer igual, é, é como falava um professor meu na universidade, ninguém passa conhecimento a ninguém, a gente passa informação e depois cria o próprio conhecimento. Então é pegar a informação do que se faz lá e tentar trazer boas práticas para o ensino básico. Então isso eu acredito que é possível. Agora, todos desejamos que o ensino básico possa voltar ao normal em termos de formato, mas eu também acho que esse baque, esse abanão, pode Uhum. ajudar a acelerar a inovação pedagógica, a inovação metodológica no ensino tradicional, no ensino presencial, que, que já se fazem necessárias há muito tempo e que, se já tivessem implementadas, atenuariam muito o problema que hoje se está assistindo no ensino à distância no básico. Certo. A gente começou a receber aqui algumas perguntas aqui, o pessoal que está acompanhando há mais tempo, o Colégio Catavento acompanha há mais tempo, tem alguns amigos aqui também, a Foguinho está aqui também, mandou um axé pra gente, etc. Começa a fazer algumas perguntas, o que é natural, né? E o que o Colégio Catavento escreveu aqui, passou aqui pela gente, foi dizendo que não há uma cultura de EAD. E por não haver uma cultura de EAD, ainda mais com educação infantil, com alunos pequenos, todo mundo muito assustado por conta do apoio que se entrega para essas crianças menores, né, John? Daqui a pouco eu pergunto até sobre como você percebe isso para frente, que é um bate-papo que faz sentido que a gente leve aqui como educador. Mas como é que você está percebendo essa ação aí em Portugal para esses alunos menores, né? Você com as suas duas filhas em casa, as escolas elas estão falando alguma coisa, ou entregando atividades para as crianças menores. Então, é assim, Existe existe esse contexto que você falou de conexão social que é necessário para a criança, né? Por isso que a escola existe também. acho que estão tendo muitas dificuldades, especialmente no pré-escolar. Ou seja, a partir do Fundamental 1 está acontecendo isso. Portanto, está mais formalizado e está acontecendo, estão sendo usadas plataformas e está sendo criado, digamos, um sistema, ou seja, há um formato sistematizado. No pré-escolar, que é onde estão as minhas filhas, não. Ou seja, claramente a galera assumiu que nessa fase é muito difícil. Uh, os meninos não sabem ler, não têm autonomia absolutamente nenhuma, enfim. Então, o que está acontecendo, no caso das minhas, especialmente da mais velha, é que todos os dias vem e-mail com a educadora contando história, ou com sugestão de atividades para os pais fazerem com os alunos, ou com referência do que é que eles estariam trabalhando. Ou seja, muito pai que está no trabalho e não sabe o que é que o menino está aprendendo na escola. De repente, a maioria, Sim. especialmente nessa idade, como não é muito palpável, não tem os livros lá em casa, ou não tem a prova que o menino fez, então não é tão
palpável o que é que a menina está aprendendo a ler, se está a aprender as cores, se está a aprender as emoções, o que é que está aprendendo. Então eles estão dando um pouco essas referências, estão dando, um dia vem atividades, um dia vem referência do que é que ele deveria estar aprendendo, outro dia vem sugestão de coisa que o pai pode fazer com o menino, hoje veio uma sessão live com as educadoras e com os meninos e os pais dos meninos e uma grande confusão, mas enfim, acho que estão um pouquinho fazendo o melhor possível, mas sabendo que é uma faixa onde é muito difícil, quer dizer, não há uma cultura, nem é suposto haver uma cultura de EAD nessa idade. Já no Fundamental 1, honestamente, na minha opinião, também acho que não imagino um ensino fundamental 1 à distância, até porque acho que não é a idade com que eu trabalho mais, não é que eu conheço melhor, ou seja, não é a faixa de formação que eu conheço melhor, mas claramente acho que é uma fase de formação dos valores e das competências socioemocionais, que depois deve continuar, mas acho que é uma fase fundamental no desenvolvimento de competência socioemocional e de valor e de uma série de outras coisas que, claro, que dá para desenvolver à distância, mas que, enfim, a empatia e etc., que no presencial, com um menino tão pequeno, é muito mais fácil Certo. de desenvolver. Então, eu tô entendendo aqui que bom, vamos lá, vamos trazer uma linha do tempo rapidamente, pelo que você falou. Houve a entrada a parada das escolas, com o momento de parada também por conta desse período de estacionamento das aulas. Começam a voltar as atividades com entrega de atividades para os pais e para as crianças. O próximo passo disso é criar esse processo de interação, onde é que eu tenho um canal de resposta, aí as plataformas de educação em distância começam, ou que ajudam nesse processo, e aí são N plataformas, né, cada um vai escolhendo a sua, começam a entrar para poder ajudar a mediar esse retorno, e aí, em certo ponto, dependendo da decisão da escola, começa a entrar processos de aula ao vivo para esses alunos, enquanto outras deixam vídeos dos professores contextualizando, né? Pelo que eu entendi, é isso que está acontecendo nas diferentes camadas. Para os alunos mais novos, muita sugestão de atividade para os pais e para poder deixar claro para os pais o que a criança aprende para que ele efetivamente entre ajudando a criança. Eu estou entendendo que é isso. Quando as crianças são mais velhas, aí há uma autonomia maior delas e entrega-se para a criança muito mais. É mais ou menos isso que está acontecendo em Portugal, então, na sua visão, pelo microcosmo que você está vivendo também, com tantas crianças juntas, né? Não, certo. É isso. A parte disso, tem algumas movimentações do governo, seja para garantir educação para aqueles que não têm internet, que não têm, ou que não têm dispositivos. Então, desafio mundial isso, né? Foi criada a teleescola, que acho que começou essa semana, ou seja, os caras fizeram um movimento, sondaram, porque, pronto, ninguém sabe, ou seja, é muito difícil aferir onde é que a maior parte dos professores do 8º ano de geografia estão na matéria. Porque há um currículo, mas não é mandatório que você comece pelo primeiro capítulo e acabe no último. Você, como professor, pode gerenciar. Então, acho que eles tiveram que sondar escola a escola, ano a ano, disciplina a disciplina, para conseguir entender onde é que estava um ponto médio e onde é que iam começar. E agora tem uma grelha de aula em vários canais de televisão. Pronto, um pouco para, de certa forma, garantir a democratização, garantir o mínimo até para aqueles e como que é não que vê têm o retorno desse aluno pro professor? Não tem retorno? Ele só assiste a aula pelo canal de televisão e a responsabilidade é dele. Cara, mas ali está sendo não está sendo aquela não é a proposta de solução. Aquela é tipo serviços mínimos para aquele percentual felizmente pequeno da população que não tem acesso absolutamente nenhum à internet ou a um dispositivo que acesse a internet. Mas ou seja, é um percentual pequeno, mas que existe, e naturalmente, acho que num Estado democrático as minorias são tão importantes como as maiorias, ou pelo menos na garantia dos serviços básicos e dos direitos básicos, e sendo a educação de direito básico, o governo tinha que providenciar uma solução. Uma solução, né? Também para aquela minoria. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, que a gente não combinou essa pergunta, que a gente combinou nenhuma, né? Foi mais ou menos uma linha, mas uma pergunta. Mas, João, da sua experiência, e você, com essa sua experiência de trabalho com plataforma que suporta projetos, com alunos, etc, etc.
O que dessa história que a gente está vivendo fica depois que a aula volta a ser presencial? Porque Uhum. a aula vai voltar a ser presencial, né? A brincadeira que eu converso com as pessoas, já falei isso aqui uma vez e repito, é que enquanto a gente não vê zumbi andando na rua, a aula volta, né? Se vê zumbi também, corre pro mato, que aí acabou tudo, né? Não, vai voltar com Mas eu não certeza. tenho. Vai voltar. Mas quando voltar, eu, como educador, acredito que a gente não vai abandonar aquilo que funcionou durante esse período, Não, com né? certeza. Eu acho que é muita coisa que vai. Olha, eu acho que vai haver. Eu tô aqui, eu tô escutando perfeitamente. Vamos Eu lá. acho, eu acho que vai haver vai haver dois, três diferentes níveis de coisas. Olha, acho que vai haver uma maior abertura naturalmente para a tecnologia e para o ensino Certo. híbrido, ou seja, para o uso de tecnologia no âmbito do ensino presencial, mas vai haver uma abertura muito maior para o ensino híbrido, vai se acelerar muito o processo de mudança, que era um processo que já estava acontecendo, mas muito lentamente. E isso não vai ser só no mundo das escolas, vai ser no mundo das empresas, no mundo do trabalho, ou seja, o trabalho remoto e o, o híbrido vai ganhar força, seja o ensino como outras experiências. Eu acho que vai ser reforçada a importância de acelerar a inovação pedagógica e de acelerar a adequação do formato de educação ao aluno e ao jovem do século XXI. Ou seja, claramente, nesse momento, os professores que já sabem trabalhar com metodologia ativa de ensino, que já têm uma turma de alunos que sabe ser autónomo, etc., estão tendo uma vida muito mais fácil do que os outros. E acho que Certo. não só vai haver essa percepção, como também vai haver uma aprendizagem. Isto já está talvez um terceiro ponto, ou seja, os professores estão meio que cada um se virando por si, ou estão se virando, e ao se virar vão aprender coisas que vão levar para a sua prática futura. E acho que muitas Certo. dessas coisas vão estar na direção do que são as inovações de aprendizagem colaborativa e de aprendizagem por projetos e por problemas, ou seja, todas aquelas tendências de inovação na educação, acho que muitas delas vão fazer parte das soluções que os professores que nunca fizeram antes vão arrumar agora e depois Uhum. eles vão levar isso para a frente. Então eu acho que claramente seria muito melhor se houvesse um outro motivo para se acelerar a evolução da educação que não esse, mas eu acho que essa crise vai trazer no final um modelo de educação reforçado e um aceleramento da mudança que já está acontecendo e que está sendo promovida Certo. pela BNCC, pela reforma do ensino médio, pelas reformas que há aqui em Portugal e noutros países, mas claramente acho que vai haver uma maior abertura e vai haver um maior sentido de urgência, digamos que na mudança, sentido de urgência de Certo. mudança por todos os agentes, desde o pai ao aluno, ao gestor escolar, ao professor, etc. Então acho que isso é o que sai de bom, uma maior abertura ao ensino híbrido, uma maior abertura à inovação pedagógica e um acelerar da mudança que se está havendo na educação, que é um setor, uma área do mundo que muda muito devagar, por vários motivos culturais, educacionais e por outros motivos até mais técnicos de como é que é feita a avaliação. E, tenho tido Uhum. bastante conversas sobre isso, que é o pessoal criticando, não, mas os professores podiam estar fazendo assim, podiam estar fazendo assado e podiam estar fazendo cozido. Sabe porque que uma coisa que eu tenho observado é que quem está inovando menos, aqui, pelo menos, aqui em casa, eu tenho dois colégios privados muito bons e duas escolas públicas, ok? Os colégios Certo. privados muito bons daqui de casa estão inovando muito menos do que as escolas públicas. É Porquê? mesmo? Muito menos. Mas porquê? A minha tese é porque eles estão agarrados a um modelo de avaliação e a uma cobrança em cima de um modelo de avaliação e de um formato tradicional de ensino. E eles têm uma cobrança, ou seja, o melhor colégio é também o que é mais cobrado pelo pai, é o que é mais cobrado pela nota que o aluno vai ter ou não vai ter, etc. E então é aquele que tem mais resistência à mudança também, porque em equipa que ganha não se mexe. E então a Claro. verdade é que na técnica da força e não na força da técnica, eles conseguem manter o nível lá em cima. E então nesse momento é isso que eu observo.
os dois bons colégios que têm aqui em casa, o que estão fazendo é aula síncrona, como se estivessem na escola com os meninos que estão quase dando um tiro na cabeça, coitados. E qual é a inovação que o pessoal está fazendo na outra escola pública que não tem essa pressão? Estão mandando tarefa para o menino e depois o menino manda pelo Google Classroom e o professor vê as dúvidas que os meninos tiveram e manda um vídeo explicando a maior parte, as dúvidas da maioria. Então isto é sala de aula invertida, no fundo, os meninos estão explorando na frente, vejo o moleque se juntando pelo Zoom com dois amigos, fazendo trabalho em conjunto e para mandar ao professor à noite pelo Google Classroom, e os outros Porque não acontece na outra. Na outra está tendo aula, até educação física estão fazendo aula dentro do quarto, com o professor mandando fazer flexões e abdominais do lado de lá. Então você acabou de responder. Quem tem mais condição para inovar está inovando menos. Entendi. E você acabou de responder um ponto aí, meio que intrinsecamente um ponto que eu ia falar também. Que essa é a minha última pergunta. Tudo que a gente. Não tudo, né? Óbvio que está tudo embebido nas nossas emoções e tudo, mas eu ia perguntar sobre essa reação ou resposta dos pais. E dos pais que você conhece também, que você conhece tantos outros e tem no seu relacionamento tantas outras pessoas que são pais de alunos e que estão percebendo e sofrendo e passando por isso. Como é que está sendo a reação de todo mundo dentro dessa ação? Eu acho, João, que dentro da sua resposta ficam duas questões aqui para mim, essa que você acabou de falar, né? Primeiro que a percepção do esforço do aluno para aprender está quando há uma inovação educacional que passa por esse processo assíncrono, que passa esse processo de estimular a busca do aluno e ele responde. Aí está a inovação educacional que está acontecendo nesse momento, né? Uhum. Porque você também está vendo eles se esforçarem mais para aprender dessa forma. E o outro está se esforçando para se manter acordado numa TV. São os dois esforços diferentes. Eu gostei muito da sua frase. É a força da técnica contra a técnica da força. Uns estão na técnica da força, outros estão na força da técnica. Outros na força da técnica. Eu acho que depois também tem, relativamente a esse ponto dos pais e da família, também tem diferentes formas de ver. Há quem, ou seja, eu acho que há quem percepcione como mais valioso, não, olha, a escola está mantendo as aulas todas e o menino está recebendo a matéria e que pode olhar para o outro modelo como, olha, o menino está abandonado e tipo, de repente já não está havendo aulas, porque, sabe, esse é um dos motivos pelos quais a educação também muda devagar, é porque há muitos stakeholders que são de gerações diferentes e que têm visões diferentes e que têm expectativas diferentes, então envolve ou seja, quando é mais fácil mudar uma empresa que tem uma direção certa e, portanto, gosta ou não gosta, toda a gente muda. Quando estamos falando de uma escola, tem o pai que veio de outra geração, tem um professor de outra geração, tem um professor da mesma geração, tem um diretor, tem um aluno de uma terceira geração. Então eu acho que é um pouquinho, também não há um padrão nisso, sabe? Acho que há pais que nunca ouviram falar de metodologia ativa de ensino e da autonomia do aluno, viveram outra realidade e acham que outra realidade é que está certa. Você certamente, com a sua experiência em escolas, já ouviu muito aquela história muito comum da escola que começa a fazer diferente e o pai que está ligando para lá falando, não, meu filho não está aprendendo, não está tendo aula, estão brincando no jardim. Pronto. E isso tem em todo lugar. Então eu acho que há uma preocupação dos pais, acho que há o que eu tenho certeza que há, e isso começou há umas semanas, agora vai começar a incrementar com o tempo a passar. É que o pai também, aqui no mundo, ou seja, quando os dias são dias normais, sem essa pandemia, sem essa crise, o aluno pode estar mais engajado, menos engajado, tal, mas o pai está no emprego o dia todo e chega em casa cansado no final do dia, e há pais que conversam mais com os filhos, pais que conversam menos, pais mais desenvolvidos na educação dos filhos, outros que menos. E acho que nesse momento todos os pais, queiram ou não queiram, estão muito envolvidos porque estão o dia inteiro no mesmo lugar, no mesmo espaço. E então acho que isso está trazendo também uma maior responsabilização dos pais, uma maior preocupação dos pais com a experiência que os filhos estão tendo. Pronto, eu acho que isto gera principalmente, eu acho que dependendo... Eu acho que há lugares onde não há uma grande expectativa sobre a escola pública, mas eu acho que a exigência sobre a escola pública deveria ser a mesma do que sobre a escola privada, porque a escola pública é um serviço que você paga por ele e que sei lá, deveria ser
a saúde pública, a educação pública deveriam ser se esses dois forem os melhores, os outros, por consequência, vão ser bons também. Claro. Pronto, e então acho que. Mas pronto, mas os colégios onde tem a mensalidade, tem toda uma equação económica que não depende do Estado, é uma empresa no fundo, estão sob grande pressão também por isso, porque o pai está o dia inteiro observando, o dia inteiro questionando, o dia inteiro avaliando o que está acontecendo. É interessante que você está falando uma visão que é uma visão muito similar do que eu percebo aqui no Brasil, em algumas escolas, não em todas. E acho que esse é o motivo que levou com que eu buscasse, a gente buscasse aqui na empresa também, a conectar diversas pessoas de diversos lugares do mundo, sabe, João, para poder contar essas realidades, né? Uhum. Está sendo muito rico, começou agora há pouco tempo, você é a quarta pessoa que passa por aqui para poder bater papo, com 4 realidades completamente diferentes. Na próxima semana, a gente vai bater papo com uma diretora de escola lá de Moçambique, uma escola particular, Legal. que também está passando pelo mesmo problema, e vamos entender se a gente acha que é pobre e o que é rico, como é que está funcionando em Maputo? Eu não sei, vamos bater papo para entender. Da mesma forma que a gente vai conversar com pais de aluno de Singapura, olha que barato, que é o outro extremo, né? A gente está saindo de um lado que é mais pobre para o lado que é mais rico. Como é que está lá? Como é que está funcionando? E essas visões, elas estão, pelos bate-papos que eu estou tendo prévios, elas estão se esbarrando mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que isso é muito legal. Se esbarrando em que há que se ter um planejamento educacional sob visão do pai ou sob visão da escola, né? Quando há um planejamento educacional, acaba funcionando. Quer dizer, quando eu sei para onde eu vou, onde eu quero caminhar, meu processo à distância passa a funcionar um pouco melhor. É uma questão. Uma segunda questão é que, obviamente, que a distância no ensino básico não substitui o presencial. Outro ponto pacífico que está começando a se solidificar. Um terceiro ponto é que também, apesar de não substituir, quando acabar esse negócio, esse processo que a gente aprendeu que funciona não vai embora. Né? Porque as famílias estão se sentindo também muito acolhidas. E esse é um próximo ponto. Quando as famílias são informadas e são muito acolhidas, isso passa a funcionar melhor. É um ponto que você tocou. E você trouxe mais alguns aprendizados para a gente aqui hoje, quando você falou sobre essa questão do tradicionalismo, da inovação educacional. Isso é um papo com os gestores que vão tirar muitos aprendizados das escolas brasileiras, sim. Eu queria agradecer a tua presença, cara. O bate-papo é rápido mesmo, é de propósito. E agradecer demais. Desejar excelente sorte para você e para a família toda que está aí. Você está imerso com uma porção de crianças. Acho que muita gente aqui está com saudade de recreio de escola, se não deve estar, né? Porque tem muita criança. Está aparecendo, tem momento que está aparecendo. Então podia levar um sinal para ir para bater, né? Mas sabe que para mim está sendo legal, porque eu estou em home office, trabalhando numa empresa de tecnologia educacional, num momento muito único para todas as tecnologias educacionais, e estou ao mesmo tempo um pouco com um campo de teste aqui dentro do meu escritório, pronto, onde eu estou observando, ou seja, estou trabalhando o dia inteiro num tema e discutindo o dia inteiro num tema, e depois consigo ver e falo com os meninos, olha, como é que foi hoje, o que aconteceu e tal, vou lá do lado, assisto um pouquinho da aula, descubro que os moleques já descobriram todos como é que monta chats paralelo dentro do Zoom e como é que... Paralelo? Dá para fazer isso? Dá, você chama uma pessoa e fala só com ela. Daí já aprenderam a colocar fundo divertido e os professores mandando eles tirar o fundo e eles falando que não sabem como é que tira. E esse tipo de... Pronto, estão aprendendo... São adolescentes, né? São adolescentes. Não, mas pronto, mas sobretudo estou podendo viver meio que dos dois lados da barreira, de dois lados, vá. Há mais ângulos aqui, eu estou em 2 ângulos ao mesmo tempo, que é interessante. E com um pouco mais de tempo, você podia fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado só com o que está vivendo aí. Se tivesse mais umas 12 horas por dia, talvez, se o dia tivesse 36, talvez. Mas pronto, mas para nós está sendo um momento muito desafiante com essa... a gente não é uma tecnologia tipo um Google Classroom, mas a gente é uma tecnologia que ajuda a inovar na metodologia do professor, e a gente acredita muito que nesse momento faz falta a base, que é o que traz um LMS, uma plataforma mais transversal, mas fazem falta ferramentas que ajudem o professor nessa fase a fazer diferentes,
E pronto, a gente está sentindo que as escolas entendem isso e estão procurando por isso. Então está sendo um momento bem emocionante. Estamos com o time Legal. no Muito Brasil, em bom. Portugal, em vários lugares. Não, e a ferramenta desdobrando. realmente, as ferramentas realmente ajudam, e a DreamShaper realmente é uma ferramenta que ajuda nesse processo de guiar as pessoas, a gente sabe disso, e os professores também, e o contato está aberto. Olha, de qualquer maneira, muito obrigado pela Obrigado a paciência, você. obrigado pelo Obrigado tempo e também que você parabéns dedicou. por estar fazendo isso. Acho que é uma forma bem inovadora e diferente de ajudar as escolas, que eu sei que é a tua missão. Legal, obrigado. Eu vou compartilhar com você também o link do canal, depois você entregar para as escolas. Tá bem. Pessoal, a galera que está assistindo a gente e que passou por aqui, que está passando, a gente está disponibilizando os vídeos no canal do YouTube, todo mundo vai ver. A gente agradece o João pela presença. O papo foi tão completo hoje que pintou uma pergunta que aconteceu aqui no meio do caminho, de fora, para uma complementação, mas isso mostra também a visão que a gente tem, que é muito complementar. Obrigado, João. Legal, obrigado. cara. Tchau. Parabéns pelo seu trabalho também. Até logo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.